Reiniciando nossa aula agora, no nosso segundo bloco. Então, a gente viu no primeiro bloco de oferecimento da denúncia até resposta à acusação, certo? Então, todas as questões mais importantes em relação a esses meandrinhos aqui, a gente realizou as principais discussões. Mas aí a gente viu que, uma vez oferecida a resposta à acusação, isso chega na mão do juiz. O que cabe ao juiz fazer nesse momento aqui, após a resposta à acusação mesmo? Lembrando daquele nossa linha que inicialmente na aula a gente apresentou? O que cabe ao juiz? Qual era o nosso objetivo ao elaborar a resposta à acusação? Absolver sumariamente, certo? Então, o que a gente vai ver agora é a possibilidade ou não, ou quando o juiz pode sumariamente absolver o réu. Sim? E isso no nosso Código de Processo Penal está no artigo 397 do CPP. Então, e detalhe, a absolvição sumária foi uma grande novidade da reforma do Código de Processo Penal da Lei de 2008. Antes, a gente não tinha essa etapa, essa possibilidade de absolvição sumária, e por isso, com a introdução da absolvição sumária no interior do procedimento, a gente começou a ter diversas discussões que a gente vai ver a partir de agora. Mas só para a gente se localizar. Quais são as hipóteses em que o juiz poderá absolver sumariamente o nosso acusado? Artigo 397. Bom, a primeira hipótese é quando? Quando existência manifesta de causa excludente de licitude. E aqui um parênteses, para que a gente possa novamente saber onde nós estamos, o que nós queremos e por isso sabemos o que vamos fazer. Na absolvição sumária, o juiz absolve sumariamente o réu por quê? Em que momento nós estamos aqui? Porque se ele não absolver sumariamente, o que vai acontecer? E vai designar audiência. Na verdade, vai começar o quê? A instrução probatória, certo? Então, lembra, o juiz está no momento em que antes da produção de provas, mas ele tem em mãos a denúncia e a resposta à acusação, certo? E a partir daquilo contido na resposta à acusação, trazido pela defesa, é possível ou não o juiz absolver sumariamente o acusado se, primeiro, existência manifesta de causa de excludente de licitude. O artigo 23 do Código Penal traz lá um rol, legítima defesa, necessidade, etc, etc e tal. Mas lembre-se, é uma manifesta. Então, é algo que deve ser muito evidente. E por que deve ser evidente aqui? Porque é claro que como a gente está no momento pré-produção de provas, na audiência de instrução, então o juiz só vai absolver sumariamente se a causa de excludente de licitude for manifesta, certo? E a segunda, existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. E aí, de novo, ele utiliza essa palavra, a expressão chamada manifesta. E mais uma vez justifica, porque ele está na fase do procedimento em que ainda não foi feita a produção de provas. E lembre-se que eu também coloquei aqui em destaque que é salvo inimputabilidade, a gente vai ver por quê. E não com... Depois eu faço detalhe. E o próximo é o fato narrado não constitui crime, certo? E o último, extinta a punibilidade do agente. E as principais causas são no artigo 107 do Código Penal, mas aqui eu destaquei porque a gente vai fazer uma discussão em relação a isso. Porque lembrando, o objetivo nosso aqui, ou do juiz, é absolver o acusado de forma sumária, porque é antes da produção de provas. Mas a pergunta é, qual a natureza jurídica dessa absolvição sumária? Sentença? Absolutória? Então, vocês estão me dizendo que essas hipóteses aqui são todas hipóteses de sentença absolutória, ou seja, uma sentença de mérito, de absolvição? O que vocês estão me dizendo, então?
Qual é a natureza jurídica dessa absolvição sumária com base nessas hipóteses do 397? É declaratória. Declaratória? Vocês concordariam comigo se eu dissesse para vocês, depende da hipótese? Por quê? No primeiro, no segundo e no terceiro, que é excludente manifesto de causa, excludente de licitude, de culpabilidade, salvo inimputabilidade e o fato de não constituir crime, vocês concordam comigo que nessas hipóteses aqui, são decisões naturalmente sentenças de mérito absolutórias? Mas que o mesmo não ocorre com a absolvição sumária em que, com fundamento no 3974, que é extinta a punibilidade do agente? Dizer absolver o sujeito, absolver sumariamente o sujeito, nos termos 397, porque extinta a punibilidade do agente é uma sentença de mérito? Não, né? Porque é uma sentença de mérito, é dizer se a pessoa foi absolvida ou se ela foi condenada. Reconhecer uma causa extintiva de punibilidade do agente é uma mera sentença declaratória, certo? Que declara extinta a punibilidade do agente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, para analisar a natureza jurídica da absolvição sumária, é necessário ver qual é o fundamento dessa decisão do juiz que reconheceu a absolvição sumária. Então, lembre-se, fiz esse quadrinho para vocês. 397 de 1 a 3, que é excludente de licitude, excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade, ou fato de não constituir crime. Essa sim, sentença de mérito de natureza absolutória, que fará coisa julgada material, certo? Mas e o artigo 3974, que o juiz absolve sumariamente com base no reconhecimento de uma causa extintiva de punibilidade? Na verdade, sentença de extinção de punibilidade não significa a absolvição. É uma sentença meramente declaratória, certo? Mas, aí você me diria, bom, esse 3974, ele é uma previsão legal equivocada e desnecessária, não? Equivocada porque não significa absolvição, uma sentença de mérito. E desnecessária porque a gente já tem um dispositivo no 61 do CPP que diz que o juiz de ofício pode reconhecer uma causa extintiva de punibilidade. Então, ela é equivocada porque, no fim das contas, ela não significa absolvição, não uma sentença de mérito, e ela é desnecessária porque nós já temos um dispositivo no CPP que permite que o juiz, ainda de ofício, mesmo que de ofício, reconhecer e declarar extinta a punibilidade se presente uma das causas, especialmente as do 107. Tudo bem? Então, a pergunta é, há uma utilidade prática da absolvição sumária com relação a esse daqui, 3974, ou em relação à absolvição sumária como um todo? Por que fazer essa pergunta? Porque quando a gente for analisar agora aqui, eu perguntaria para vocês, disse que ia fazer uma exposição mais objetiva e estratégica, e a questão é, nossa matéria não é recursos, mas, considerando o nosso contexto, isso se torna relevante no seguinte sentido. Qual é o recurso cabível contra a decisão do juiz que absolve sumariamente o acusado? O Código de Processo Penal não nos traz, certo? Você não encontra lá nenhum recurso que diz que é cabível contra, em face de sentença em que o juiz absolve sumariamente o acusado. Então, qual vai ser o nosso critério aqui? O nosso critério nada mais vai ser do que? A depender, novamente, da hipótese em que o juiz absolve sumariamente o acusado? Sim. Por quê? No artigo, nas hipóteses do inciso 1 a 3, são sentenças de mérito? Sentenças de mérito desafiam que recurso? Apelação. Exato. E a sentença do juiz que absolve sumariamente com base no 4, que é presente uma causa extintiva de punibilidade? Recurso em sentido de cabe reze. Mas veja que cabe reze, essa previsão do reze que eu coloquei, 581.7, não está escrito lá, cabe reze contra a decisão do juiz
que absolve sumariamente o acusado sumariamente o acusado. Na verdade, o que está lá no 581.7 é cabe reze em face de decisão que distintiva da punibilidade. Então, os recursos dependem da natureza, do conteúdo dessa decisão. E não há um recurso cabível contra a decisão, no sentido amplo, contra a decisão do juiz que absolve sumariamente o acusado, certo? Mas e se o juiz, diante da resposta à acusação, não absolve sumariamente o acusado e designa audiência de instrução, cabe recurso? A gente viu que se o juiz absolver sumariamente, cabe, a depender da natureza do conteúdo da decisão. Agora, o juiz olhou a resposta à acusação e disse, não é caso de absolver sumariamente o acusado, e, portanto, designa audiência de instrução para que a gente possa prosseguir no feito e realizar a produção de provas, no caso, em especial. Não cabe. E não tem essa possibilidade de analisar a natureza da decisão. Então veja, que o nosso Código de Processo Penal é de 41, né? Vamos lembrar disso. E a gente vê que, em face de decisões que o juiz absolve sumariamente o acusado, há recurso. Agora, a decisão que o juiz não absolve sumariamente o acusado e designa audiência, não há recurso. Agora, se for flagrantemente evidenciado uma daquelas causas do 397, o que cabe à defesa, se não cabe recurso? Habeas corpus. Mas habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação e não um recurso. Recurso não cabe, mas é possível, em razão de uma eventual evidente ilegalidade, impetrar um HC. Então, tá aí para vocês. Então, a gente vai seguindo e a próxima questão é... Lembra que no 3972 estava... O juiz absolverá sumariamente o acusado se evidente manifesta a causa de culpabilidade, excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade? Lembra que uma das causas é essa? Que a exceção é que se for causa de inimputabilidade, o juiz não vai absolver sumariamente, certo? E por que o juiz não vai absolver sumariamente no caso de inimputabilidade? Por quê? E para aplicar a medida de segurança, ele precisa de quê? Ele precisa da instrução. Então, no caso, essa inimputabilidade é claro que é do artigo 26 caput do CP, certo? De doença mental, etc e tal, que é incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que faz ou de se comportar conforme o entendimento do direito. Mas o fato é, então, se o juiz precisa aplicar a medida de segurança e nessa fase ele não tem a produção de provas e medida de segurança é uma sanção penal, para que de fato comprove que a pessoa praticou um fato típico e ilícito para autorizar a aplicação de uma medida de segurança, é necessário verificar se realmente o fato ocorreu e se o fato que ocorreu é um fato típico e ilícito, certo? E a gente só consegue fazer isso com a instrução, com uma certa, entre aspas, segurança. Ao menos produzir todas as provas que eram possíveis naquele determinado caso concreto, certo? E é por isso que... e detalhe, hein, pessoal? Lembra que não é o nosso tema do rito do tribunal do júri, mas lá no rito do tribunal do júri, o juiz não absolverá sumariamente o acusado, lá no rito do tribunal do júri, se manifesta a cláusula excludente e salvo inimputabilidade. Porém, se inimputabilidade for a única tese de defesa, seria possível alegar inimputabilidade, sim ou não? Então não confunda, porque aqui, ainda que a inimputabilidade seja a única tese de defesa, o juiz não vai absolver sumariamente. O que diferente ocorre no rito do tribunal do júri, que vocês vão ver com mais cuidado adiante, certo? Então não confunda isso, porque algumas previsões um pouco... eu disse para vocês não se confundirem aqui, porque no nosso tema, no rito do tribunal do júri. Porque no rito do tribunal do júri, no 415, salvo engano, deixa eu só pegar certinho aqui para você. No 415 diz, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado, quando... Parágrafo, demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Parágrafo único. Não se aplica
isenção de pena em relação à culpabilidade, exclusão do crime, né, ilicitude, etc. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 4, que é isso que eu falei para você, do caput desse artigo, ao caso de inimputabilidade. Ok, parece que faz relação, mas olha, salvo quando essa for a única tese defensiva. Quer dizer que lá no rito do tribunal do júri, se inimputabilidade for sua única tese defensiva, o juiz pode absolver sumariamente, certo? Mas isso não ocorre aqui no procedimento comum que a gente está vendo. Aqui, ainda que for a única tese de defesa, o juiz não vai absolver sumariamente, certo? Só fiz essa relação para que, eventualmente, vocês façam uma leitura do código e acabam... Professora, pode absolver sumariamente depois da produção de prova na sentença? Não, porque daí já é absolvição mesmo, né? Então. Porque no caso, seria assim. Absolveu sumariamente Na antes... sentença. Copia e cola. Não. É, Sentença. tecnicamente é um pouco estranho, porque é o seguinte, porque se absolver sumariamente significa absolver o réu antes da produção de provas, quando você já produziu as provas, o que resta é as alegações e o juiz condenar ou absolver. Então, se ao final eu não provei aquilo, Foi isso que o tribunal então... Oi? Foi o que o tribunal falou. Sim. Foi recurso. Se eu cheguei ao final, produzi todas as provas e vi que falta indício de autoria e materialidade, ou a conduta foi comprovadamente que ela é atípica, porque, enfim, a coisa não era alheia, ou, sei lá, excludente de ilicitude ou culpabilidade, é absolvição, né? E é uma sentença de mérito. E aí é uma absolvição em sentido, vamos dizer... standard, no sentido de que a absolvição é quando você analisa todas as provas e verifica que não há, que o sujeito não praticou a conduta, ou que o fato não ocorreu, ou mais do que isso, quando você não tem provas suficientes para fazer tal afirmação, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso. Então, na tipicidade pelo princípio da insignificância. Mas mesmo assim, Ela ter absolvido só, né? sim, mas aí no caso era uma tese de, vamos dizer, argumentativa da própria, se fosse da defesa, um argumento de defesa de mérito mesmo, a aplicação do princípio da significância nesse caso concreto, né? Até porque o princípio da significância ela afasta a tipicidade material naquele caso concreto, né? E não da conduta em si dentro do ordenamento jurídico, mas no caso, ou como ser um fundamento da própria sentença de absolver a pessoa. Então, assim, pode ser que durante a produção de provas verificou que aquela quantidade não era tão significativa, etc e tal, precisava, etc. Mas você percebe que nesse caso houve a produção de provas. Então você não pode dizer que você vai absolver sumariamente o acusado, porque você já abriu a instrução, fez a instrução e foi na instrução, no seu caso, que ele verificou que aquela quantidade não era tão significativa assim, em razão das provas produzidas durante a audiência. Certo? Mais alguma dúvida? E aí, então, a pergunta e aqui é interessante, e quanto à autoria e materialidade, o juiz pode absolver sumariamente? Pode o juiz absolver sumariamente? Com clara evidência de inexistência de indício de autoria ou materialidade? Bom, não há essa previsão, né? Não é uma hipótese incluída na absolvição 397 do CPP. E essa é a maior razão de que como a absolvição sumária é um instituto novo, trazido pela reforma do Código de Processo Penal na Lei de 2008, da 1.719, a pergunta e se for esse caso? Primeira conclusão com essa afirmação, não foram incluídas entre as hipóteses de absolvição sumária o 397. Primeira conclusão, as hipóteses da rejeição liminar do 395 são diferentes das hipóteses que autorizam a absolvição sumária no 397. Sim ou não? Essa não é a primeira conclusão. Porque senão haveria identidade, não haveria essa questão de lacuna entre aspas. Então o que fazer diante do caso quando o juiz ele determina a citação do acusado para oferecer resposta à acusação? O acusado apresenta a resposta à acusação e a partir do teor contido nessa peça apresentado pela defesa, o juiz percebe que presente uma das causas do 395, que evidente falta de justa causa,
e especialmente falta de condição da ação, o Ministério Público, na verdade, não era legítimo. O que fazer diante disso? Foi diante desse impasse, de ter uma hipótese em que não prevista no 397, que legalmente autorizava o juiz a absolver sumariamente, foi que os tribunais passaram a entender a possibilidade do juiz, o quê? Rejeitar tardiamente a denúncia com base no 395. E por isso faz sentido aquela nossa discussão inicial de quantos recebimentos nós teríamos no procedimento. Chegamos nessa ideia? Agora, por que aquela discussão inicial de ter 2 recebimentos? Porque em razão desse impasse, a jurisprudência passou a admitir a possibilidade do juiz, aliás, primeiro, que o ato de recebimento do juiz não vincula ele a não posteriormente verificar em razão de uma defesa robustas por parte, dentro da resposta à acusação, verificar que de fato haveria uma hipótese de rejeição dos 395 e, portanto, como não vai ser preliminar, porque já ofereceu a resposta à acusação, mas tardiamente, entre aspas, no momento regularmente onde ocorre a rejeição, que seria logo o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, o juiz tardiamente, entre aspas, em razão ao momento em que ele se encontra na nossa linha que a gente construiu, a denúncia por por presença de uma das hipóteses do 395. E aí, é só um detalhe que, lembra, né? É possível absolvição sumária parcial? É possível absolvição sumária parcial? Por um crime, de repente, por outro não. Sim, em relação ao concurso de agentes em relação a uma pessoa, é possível? Possível. Em relação ao concurso de elites em relação a algum crime? Sim. Então lembre-se que sim, é possível. Se um caso em relação dos delitos no caso de concurso de crimes, em relação dos acusados em razão do concurso de agentes. Porque um pode ter uma clara evidência de legítima defesa e outro não. Pode ter um dos delitos pode ser considerado atípico e outro não. Entende? Então é possível sim a absolvição sumária parcial. E a questão fica, no âmbito da absolvição sumária, aplica-se o princípio indúbio pro réu? Vamos lembrar o contexto que a gente está? A gente está naquele contexto em que o juiz ainda não houve a produção de provas. Então o juiz só tem o quê? A denúncia e a resposta à acusação em mãos. Se ele estiver na dúvida e fala assim, não sei se isso aqui é ilícito ou não, se presente causa excludente ou não, se presente causa de culpabilidade ou não, ou se esse fato não constitui crime. Ele está na dúvida quanto a isso. O que ele faz? Ele absolve sumariamente o cara? A pessoa, o acusado? Por que não? Porque quando ele está na dúvida, nesse momento que nós estamos aqui, ok? Nós estamos aqui. E aqui ainda vai ser a audiência de instrução e julgamento, produção de provas. Então, aqui significa que o juiz ainda precisa das provas para se convencer ou não da existência ou inexistência de uma causa de excludente de licitude, de uma pretensa tipicidade da conduta, entre outros exemplos, certo? Então, nesse momento, o juiz não vai aplicar o princípio indúbio pro réu. Pelo contrário, se ele estiver na dúvida, ele vai designar uma audiência de instrução para a produção de provas, para fim de verificação de ocorrência ou não do fato, ou, enfim, de outras questões que ficou um pouco dúbia em relação ao que ele ficou na dúvida ali no momento da resposta à acusação, ao analisar a resposta à acusação, certo? Então, isso não ofende o princípio do contraditório e também permite a produção de provas pela acusação. E aí, a gente viu, a motivação no ato de rejeitar a absolvição sumária, ela deve ser minuciosa ou ela pode ser concisa? Ela deve ser, vamos dizer, ela necessariamente precisa ser muito detalhada ou ela pode ser um pouco mais objetiva? A gente discutiu a motivação no ato do recebimento, né? E agora a gente está discutindo a motivação no ato do juiz rejeitar a absolvição sumária. Aqui tem que ser fundamentado. Mas, será?
Porque nesse caso, o STJ, aqui eu trouxe o entendimento do STJ pra gente, o STJ entende que o juiz não deve se aprofundar aos fatos, porque se ele fundamentar, ele já se antecipou do ponto de vista dele, do que realmente ele entende. Então, ali não é uma análise com muitos detalhes. É uma análise um pouco mais concisa e isso não viola qualquer garantia segundo o STJ. Porque se o juiz se antecipasse, se ele fizesse uma análise profunda, ele já anteciparia qual seria o posicionamento dele. Certo? Então, por isso, pessoal, que lá no 397, aquela palavra presente manifesta excludente causa de licitude, manifesta excludente de culpabilidade, não está à toa. Porque se isso não for evidente, não cabe ao juiz absolver sumariamente nesse momento. Cabe ele designar o de instrução para produzir as provas e verificar se aquilo de fato ocorreu ou não. Tudo bem? E se ele fizer mesmo assim? O quê? Se ele motivar nesse caso, aí não tem problema. Se ele motivar nesse caso, a depender, né? Porque é como se fosse a sentença de pronúncia no tribunal do júri. Ele precisa se manifestar, mas se a depender da linguagem que ele utiliza, vocês não podem impetrar um HC, por exemplo, dizendo que o juiz, enfim, está fazendo o juízo de valor em relação à prática, da suposta prática atribuída para um determinado sujeito. É como se fosse aqui, né? Ele não vai... recomenda-se que ele não faça isso. Mas se ele fizer, aí depende quais são as repercussões no caso concreto. Tudo bem? Então, coloquei aqui. STJ deve ser sucinta, sob pena de indevido prejulgamento da demanda. Certo? E, pessoal, isso aqui não se confunde com falta de fundamentação da decisão, ok? São coisas completamente diferentes. Não fundamentar não significa dizer uma decisão sucinta. Então, em razão desse contexto todo, em que a gente viu que as hipóteses de absolvição sumária 397 são diferentes das hipóteses do 395, de rejeição liminar, nesse momento aqui em que o juiz está analisando a resposta à acusação, se o juiz verifica que presente uma causa que não é uma causa do 395 e que não está no 397, ele tem uma terceira opção. Qual é a terceira opção? Rejeição da denúncia, ou possibilidade de rejeitar tardiamente a denúncia que a gente já falou, e aqui eu só trago um informativo do STJ, entendendo exatamente isso, que é o informativo 522 do STJ, que diz: o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos artigos 396 e 396A do CPP, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas no inciso 395 do CPP, suscitadas pela defesa. Sim? Ficou claro? No fim, ele está dizendo aquilo que a gente já disse, no seguinte sentido: se após oferecimento da resposta à acusação, a defesa trouxe argumentos robustos de que não está presente um dos artigos, que não está presente, ou que está presente, uma das hipóteses que autorizava a rejeição liminar lá no 395, naquele momento inicial, que o juiz não tinha condições de averiguar ou não, e agora, com a defesa, ele pôde verificar que de fato não há justa causa, que de fato, nesse caso, o Ministério Público é ilegítimo, ou que de fato, nessa causa, a denúncia é inepta, em razão dos argumentos trazidos pela defesa, o juiz não vai poder absolver sumariamente no 397, porque não cabe nas hipóteses previstas no 397. Mas isso não impede que o juiz rejeite tardiamente, entre aspas, porque ele poderia ter feito antes, mas não tinha condições, da denúncia com base no 395. Ficou claro? Então ele não vai absolver sumariamente, ele vai rejeitar a denúncia. Vai rejeitar, com aquilo que a defesa trouxe. E por isso, tardiamente, porque originariamente onde ele faz isso? Quando o promotor de justiça oferece denúncia. Mas quando o juiz recebe e determina a citação para resposta à acusação, o juiz não ouviu outra parte, entre aspas. Então pode ser que a defesa tenha capacidade de mostrar ao juiz que sim, está presente uma das hipóteses em que autorizava a rejeição daquela denúncia, que ele não rejeitou liminarmente. Mas que agora, em razão da defesa apresentada,
o juiz tem condições de reconhecer. Então, o STJ reconhece essa possibilidade do juiz, uma vez diante se deparando com essa possibilidade de uma das hipóteses do 395, nesse momento que nós estamos, de mesmo assim rejeitar a denúncia. E por isso ele utiliza o termo tardiamente, se comparado com o que regularmente ocorre. Tudo bem? E aqui, vamos dizer então que o juiz absolveu sumariamente o acusado, certo? E que o MP não se contentou com essa decisão. E o que ele fez? Ele recorreu, ele apelou. Se vamos considerar se ele apelou, então foi do 3971 a 3. Sim? Beleza. Então, aí chega no tribunal, o tribunal verifica a verdade, não era caso de absolvição sumária. O réu realmente praticou esse delito e condena o acusado. A pergunta é, pode o tribunal condenar o acusado quando der provimento no recurso de apelação do Ministério Público? Em relação à sentença que absolveu sumariamente o acusado? Pode o tribunal dizer, olha, realmente o juiz de primeiro grau se equivocou ao absolver sumariamente o acusado. Aproveito o ensejo para economizar trabalho, aproveito para condená-lo. Ele pode fazer isso? Não, então lembre-se, o tribunal não pode, porque violaria juízo duplo grau de jurisdição, do juízo natural, do contraditório, etc. e tal. Então, o STJ não permite isso. Então, o que significa dizer? O que a pessoa então deveria, o que o tribunal deveria fazer então? Determinar a remessa dos autos para o primeiro grau para que o quê? Para que dê prosseguimento no feito, para que o juiz designe audiências de instrução e ocorram os atos processuais subsequentes. Então, é isso e vamos chegando quase ao final. A pergunta é: a tese de defesa consistente no dolo, ausência de dolo, autoriza o juiz a absolver sumariamente? Isso foi uma discussão muito grande no STJ. A tese de defesa consistente na ausência de dolo, ela autoriza o juiz a absolver sumariamente? Não é uma das hipóteses. Assim, a ausência de dolo, o fato não constitui crime, né? Porque quando falou o fato não constitui crime, se refere à tipicidade, de tipo objetivo, tipo subjetivo, certo? Mas a pergunta é, a tese de defesa, na ausência de dolo, isso é um argumento idôneo para o juiz absolver sumariamente? Eu acho que não. Porque nesse caso, a gente sabe que o dolo é algo subjetivo. Então, é preciso provas, indicadores externos, digamos assim. Por exemplo, a teoria dos indicadores externos do Hassimer é uma das formas doutrinárias de tentar aferir objetivamente aquilo que está no subjetivo, certo? E você concorda comigo que, no âmbito da absolvição sumária, o juiz vai abrir mão do quê? Da produção de provas. Então, o STJ decidiu que uma tese de defesa consistente na ausência de dolo não é idônea para a absolvição sumária, porque é necessário a instrução probatória, certo? E, portanto, uma vez citado, depois de tudo isso que a gente discutiu nesse tempo, uma vez citado e depois de apresentada a resposta à acusação, o juiz terá as seguintes opções. E aí vocês podem me dizer quais são, não? Qual a primeira possibilidade? 397, absolver? Ó, o que o juiz pode fazer? Rejeitar tardiamente, no 395. Absolver sumariamente ou decisão fundamentada, designar audiência. Sim ou não? Sim. Até agora a gente chegou juntos? Então vamos lembrar, só para a gente finalizar essa parte e dizer, bom, MP ofereceu denúncia, juiz, o que pode fazer? Rejeitar liminarmente no 395 ou, se não for caso, recebe a denúncia. No ato de receber a denúncia, o que o juiz faz? Ele determina a citação e para que o acusado apresente resposta à acusação no prazo de 10 dias, sim ou não? O acusado apresentando a resposta à acusação, o juiz tem a possibilidade de fazer algumas coisas, não?
O que ele pode fazer? Bom, presente uma das hipóteses 397, absolveu sumariamente o acusado. Bom, não estão presentes as hipóteses do 397, mas em razão do conteúdo contido na resposta à acusação, é possível reconhecer uma das hipóteses do 395. O que a jurisprudência já é pacífica, de que pode o juiz rejeitar tardiamente a denúncia, certo? E se não for nenhum desses casos, bom, se não é caso de absolver sumariamente, se não é caso de rejeitar tardiamente a denúncia, o que sobra para o juiz? Designar audiência e dar início à instrução probatória, certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos na parte um pouco mais legal, não é? Que é verificar se realmente a gente aprendeu. E se realmente valeu a pena estar aqui hoje. Que horas são, gente? 8 da noite de sábado? Nossa, isso é crime de onda, né? Ninguém informa MP, por favor. Quero continuar idônea. Olha só. Então, o que eu preparei para vocês? Disse a vocês desde o início que hoje meu objetivo não era esgotar o tema procedimento, certo? Em razão do nosso tempo, em razão do nosso contexto, prova da Defensoria chegando, a prova de São Paulo chegando. Então, o que eu fiz? Eu tentei fazer uma abordagem um pouco mais objetiva e estratégica. Quando verifiquei o que vem sendo objeto de atenção da Defensoria Pública, então foi a partir disso que eu trouxe algumas discussões da jurisprudência, algumas discussões da doutrina e algumas ideias iniciais, mas fundamentais, para que vocês possam, de alguma maneira, se orientarem e, de alguma maneira, de forma muito singela, contribuir com essa caminhada de vocês. Então vamos ver, de olho nas questões que já caíram nas provas em relação ao tema que a gente viu hoje. E elas vão estar muito facinhas, não? Essa daqui diz, é uma questão da Defensoria Pública de Pernambuco de 2018 desse ano e que fala: assinale alternativa à opção que apresenta medida judicial cabível contra a decisão que, reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação penal, deixe de receber a denúncia e extingue a punibilidade. Aqui eu só trouxe para a gente lembrar que qual é o recurso que cabe contra a decisão do juiz que rejeita a denúncia. Contra a decisão da decisão do juiz que recebe, não há recurso, né? mas não, habeas corpus não é recurso, hein? Habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Cabe rese, certo? Recurso em sentido estrito. Mas lembra que a gente vai ver no procedimento sumaríssimo, só não sei a tempo antes da prova, mas no procedimento sumaríssimo, contra a denúncia, em face da decisão que rejeita a denúncia, cabe apelação. No rito sumaríssimo da Lei 9.099. Mas aqui no rito ordinário, no rito comum, ordinário, cabe recurso de sentido estrito, certo? E a próxima, vamos lá, que é rapidinho. Considere, essa questão foi a questão 37 do DPE Amazonas de 2018. Então vejam que são questões muito recentes. Considere o que se afirma em relação à produção antecipada de provas. Quando eu li isso, o que eu lembrei? Artigo 366, sim ou não? E as súmulas do STJ, sim ou não? Ok. Determinada com base no artigo 366 do Código de Processo Penal. 1. Exige concreta demonstração da urgência e necessidade da medida, não sendo motivo hábil a justificá-lo o decurso do tempo, tampouco a presunção de possível perecimento? Sim, né, pessoal? Exige concreta demonstração de urgência e necessidade da medida, não sendo motivo hábil a justificá-lo o decurso do tempo, não é a súmula do STJ? Sim. Tampouco a presunção do possível perecimento? A presunção não se admite aqui na produção antecipada de prova, certo? 2. A gravidade do delito e o decurso do tempo justificam a antecipação da prova oral? Não. É restrita às provas consideradas urgentes? Sim. Característica que deve estar concretamente comprovada em cada caso, por fundamentos que justifiquem a excepcional antecipação? Sim. Possui natureza cautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional diante da possibilidade de perecimento da prova em razão do decurso do tempo, no qual o processo permanece suspenso. Sim, né? Porque é uma natureza cautelatória? Sim. Que visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional? Sim, porque a oitiva daquela testemunha, por exemplo, é fundamental para o deslinde do caso. Sim ou não? Diante da possibilidade de perecimento da prova? Sim, em razão do decurso do tempo, no qual o processo vai permanecer suspenso? Efeito automático do 366, certo? Então, alternativa correta, D, 1, 3 e 4.
A 94 do ano passado também, Defensoria Pública de Pernambuco. Tendo como referência as disposições legais do Código de Processo Penal sobre citações e intimações, assinale a opção correta. Estando o réu no estrangeiro, em local sabido, a sua citação será feita por carta rogatória? Sim. Não havendo necessidade de suspensão do prazo prescricional? Errada. Lembra que eu falei, quando eu falei, fiz só uma observação, uma rápida observação de diz que durante fica suspenso para o cumprimento da diligência, do ato, certo? B. Ainda que citado por edital, em caso de posterior comparecimento do acusado, deverá ele ser citado pessoalmente, sob pena de nulidade? Pessoal, lembra? Ele foi citado por edital, mas quando ele comparece, o comparecimento dele já dá início ao prazo para apresentar a resposta à acusação, sim ou não? Então tá errado. Ele não precisa ser citado novamente pessoalmente para ser válido, né? Lembra? Que o comparecimento, na verdade, ele é o marco inicial do prazo para apresentar a resposta à acusação. C. No caso de citação por edital, se o acusado não comparecer e não constituir advogado, o processo poderá prosseguir seu curso normal? Não. É válida a citação por edital que mencione o dispositivo da lei penal que fundamente a imputação ao acusado, embora não prescreva o conteúdo? Sim. E, estando completa a citação por hora certa, caso o acusado não apresente resposta escrita no prazo legal, o processo e o prazo prescricional serão suspensos? Não. Lembra, efeitos do 366 é somente citação por edital. Se a pessoa foi citada por hora certa e não constituiu advogado, e nem ofereceu resposta à acusação por consequência, o juiz vai nomear um defensor ou abrir vista para a Defensoria Pública, certo? Então, tá aí para vocês. Próxima. Questão 40 do Amapá de 2018 também. A citação por mandado pode ser dispensada se for evidente que o réu sabe que está sendo processado? Não, né, pessoal? A citação será pessoal sempre que o réu estiver preso? Sim. A citação por edital suspende o processo e o prazo prescricional no momento da sua publicação? Não, no momento não, né? Quando passar os 15 dias, a pessoa não comparecer, nem constituir advogado, certo? D. A citação por carta precatória confere prazo em dobro para apresentação de resposta escrita? Não. A citação por hora certa é exclusiva do processo civil? Não. A gente viu que foi inovação trazida pela Lei de 11.719 de 2008 e foi considerada constitucional pelo STF. 78 de Santa Catarina, 2017, sobre a revelia no processo penal. E aqui lembrando, né, que a revelia é um termo um pouco complicado no processo penal, mas de qualquer maneira, efeitos materiais da revelia que a gente conhece no processo civil não se aplica no processo penal. Significa dizer que a revelia se a pessoa não apresentar, né, resposta à acusação, o que vai acontecer é que os fatos não vão considerados verdadeiros em face dela. Acontece que ele simplesmente vai autorizar o juiz a nomear um defensor, né, enfim, etc, e promover a defesa. Então, os efeitos materiais da revelia não se aplicam ao processo penal. Então, vamos lá. Em caso de 3 tentativas frustradas de intimação em horário comercial no endereço fornecido pelo réu, fica evidenciada a sua ocultação e revelia deve ser decretada? Não, né? Até porque, lembra, fizeram referência ao CPC de 2015, ou de 73, CPC de 2015, 2 vezes. E também já está tudo misturado ali, né, em relação à hora certa e ocultação e depois revelia. Não. B. Se o réu regularmente intimado da audiência de instrução, debate de julgamento, não comparecer sem motivo justificado, será considerado revel? C. Se o réu citado não apresentar resposta à acusação, será considerado revel, mas não presumir serão verdadeiras as alegações alegadas por ele? Não. É inaplicável aos processos iniciados mediante oferecimento de queixa? Não. O réu assistido pela Defensoria Pública não poderá ser declarado revel? Não. Poderá, né? Sob pena de... Enfim, então a letra B, certo? Vamos lá. 41 do DP Paraná, 2017. Sobre citações e intimações, é incorreto afirmar. Constante posição do STF, intimação pessoal da Defensoria Pública quanto à data de julgamento de habeas corpus não é necessária, exceto se houver pedido expresso para a realização de sustentação oral. Essa aqui está verdadeira. Eu só trouxe mesmo para a gente lembrar de um detalhe, de um entendimento do STF que tem incidência tangencial com o nosso tema de hoje. B. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento? Se o réu estiver solto, será citado por hora certa se estiver local incerto e não sabido? Não, né? É constitucional a citação com hora certa no âmbito do processo penal?
STF disse que sim, consoante jurisprudência majoritária, certo? O processo seguirá sem a presença do acusado, que é a dúvida que você teve. Acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo? Sim. Verdade. Mas como ele quer incorreta, a letra C, certo? Tá tendo relação com o que a gente aprendeu hoje? Então vamos para 63, no Rio Grande do Sul de 2014. Carlos foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do fato descrito no 157, parágrafo 2º, que é roubo, certo? Recebida a denúncia e ordenada a sua citação, não é ele encontrado no endereço indicado na peça inicial a partir do que foi informado no inquérito policial. É certificado no mandado a circunstância de que lá não mais reside há mais de 3 meses, ignorado pelo morador e vizinho seu atual paradeiro. Nessa hipótese, é correta a decisão que, diante da circunstância de haver o réu modificado seu endereço sem comunicar o juízo, decreta a revelia e encaminha aos autos da Defensoria Pública? Não. Certo? Não. Ok? Por quê? Porque, gente, isso não tá dando a entender que vai ser uma citação por edital? E se vai ser uma citação por edital, como é que a Defensoria Pública vai apresentar a resposta à acusação? Se vai ficar suspenso o processo e o prazo prescricional? Não, certo? B. Determina que se esgotem os meios possíveis para a localização do acusado? Não sendo possível esta, ordena a citação por edital, com prazo de 15 dias, e caso não compareça devidamente assistido, decreta a revelia, com suspensão do processo e do curso do prazo prescricional? Foi isso que a gente viu, não foi? Determine que se esgotem os meios possíveis, beleza. Não sendo possível, ordena a citação por edital, beleza. E caso não compareça, decreta a revelia com suspensão do processo e do curso prescricional pelo prazo máximo de 90 dias? Não, o prazo é súmula 415 do STJ, certo? D. Determina a citação por edital? Não, porque ele tem que esgotar todos os meios, certo? E também, determina que se esgotem todos os meios, beleza. Mas ele diz ali, caso não compareça devidamente assistido, decreta a revelia e encaminha os autos da Defensoria Pública a fim de que seja ofertada a resposta à acusação? Não, né? Porque vai ficar suspenso o processo. Opa, já mostrei essa. Poxa, era super interessante, super... Enfim, mas tudo bem, a gente pode discutir ela rapidamente. DPE Pernambuco 2015. Questão 61. Ainda acerca de aspectos diversos do processo penal, cada um dos próximos itens, né, indica verdadeiro ou falso. Gabriela está sendo processada porque, segundo a denúncia, teria praticado delito de roubo. A prova segura nos autos para se afirmar que a ré era inimputável no momento do delito. No entanto, após o recebimento da denúncia, mas antes da resposta à acusação, sobreveio a ré no cárcere doença mental comprovada incidente de insanidade mental. Procedimento que suspendeu o curso do processo. Após a homologação das conclusões dos peritos, no incidente de insanidade mental, o juiz competente determinou que o processo retomasse seu curso. Em seguida, a DP apresentou resposta à acusação e o magistrado absolveu sumariamente a ré, impondo-lhe medida de segurança, uma vez que a doença mental que a tornou inimputável era a única tese de defesa. Nessa situação, a LUCPP agiu acertadamente o magistrado, determinar o prosseguimento do processo e, ao final, decretar a absolvição imprópria da acusada nos termos pedidos da defesa? Parece que está correta, porque o final era isso, o juiz absolver e aplicar medida de segurança. Mas ele poderia absolver sumariamente? Que lembra, salvo inimputabilidade, porque nesse caso o juiz não pode absolver sumariamente. Certo? 63, do DPE Pernambuco 2015. Considere que, ao receber a resposta à acusação, o juiz tenha verificado que, ao tempo do crime, o acusado era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. O que ele está dizendo aqui? Inimputável. Porque quais são os 3 elementos da culpabilidade? Imputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa e potencial conhecimento da ilicitude, certo? Beleza. Uma dessas 3 hipóteses são causas de exclusão de culpabilidade, mas no caso de esse caso, que a pessoa não totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ela é inimputável, certo? Nos termos do artigo 26, caput. Nessa situação, o juiz deverá absolver o acusado sumariamente? Não. Questão DPE 2015.
O CPP não admite a citação de réu solto por hora certa? Falso, né? Porque admite. DP São Paulo 2015, a última prova da Defensoria Pública de São Paulo. O réu foi denunciado por furto simples. Após a citação por edital, o processo foi suspenso com furto no 366 do CPP. Faz sentido? Faz sentido. Sabendo que o furto possui pena de 1 a 4 anos e que o prazo prescricional previsto para a pena mínima é de 4 anos, enquanto para a pena máxima é de 8, o prazo prescricional ficará suspenso por quanto tempo? Você viu que não exigiu muito, né? Nada. É que vocês falam assim, não exigiu nada porque a gente não exigiu nada. A gente ficou aqui 4 horas e não exigiu nada. Tudo bem. Não exigiu nada, não sei o que. Estamos aqui no sábado, agora deve ser quase 9 da noite e não se exigiu nada. Eu aqui me sentindo autora de um crime hediondo, mas não aconteceu nada. Mas por que não exigiu nada de você? Porque você só precisava de uma informação e lembrar que o prazo prescricional, quando da aplicação dos efeitos do 366 na citação por edital, ficará suspensa pela prescrição da pena máxima absolutamente combinada ao delito. E com essa informação da súmula, salvo engano, 415 do STJ, você sabe que a pena máxima o cara já te deu 4 anos do furto e aí você não precisava decorar a tabelinha do 109 do Código Penal. Ele deu isso pra você e disse, olha, uma pena máxima de 4 anos prescreve em 8 anos. Então, juntando o entendimento do STJ 415, mais essa generosa informação dada pelo teu examinador, você não tinha dificuldade em afirmar que são 8 anos, certo? Mas não foi assim, não me exigiu nada. Mas a gente trouxe muita coisa diferente que pode ser que DP São Paulo. Não, eu sei, professora. Eu digo assim, não ficar nervoso, cai exatamente no... Sim, imagina, às vezes a gente tá tão nervoso que a gente fala assim, nossa, quanto que é o prazo prescricional de 4 anos? Tá na tua cara, tipo, o cara te deu, sabe? Diga, olha, é como se ele falasse assim, por favor, acerte essa questão, sabe? Eu tô te dando isso. Então, lembre-se, né? Foi muito tranquila essa questão. Claro que depois da gente ter examinado toda a lógica que tem por trás disso. Mas vamos lá na DP Goiás. Olha, essa aqui, por favor, hein? Os crimes previstos na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, certo? Que define a organização criminosa e as infrações penais conexas serão apuradas mediante procedimento? A gente não viu a exceção no início da aula? Ordinário. Boa, no Código de Processo Penal. Então, disse pra vocês que foi uma questão da Defensoria Pública, hein? Não dá mais pra errar. Eventualmente pode não vir numa questão inteira, mas uma alternativa. Na Lei de Crimes Organizados, o procedimento a ser seguido necessariamente será comum ou ordinário, mesmo em relação às infrações penais conexas a ela? Verdadeira. Certo? Vocês acharam que eu tava brincando, mas a questão 50 DP Goiás, 2014. Conforme expressamente previsto em lei, ainda que o acusado, citado por edital, não compareça nem constitua advogado, o feito prosseguirá até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo, por redação clara da lei, no processo por crime de... A gente não viu uma exceção importante de que não se aplicará os efeitos do 366 do CPP? Lavagem de ocultação de bens. Exato. A nossa lei de lavagem de dinheiros, né? Salvo engano, artigo 22 talvez, mas dá uma conferida lá no material porque a gente viu isso. Lembra? A gente chamou atenção e mais uma vez, pode não cair uma questão inteira assim, mas pode cair uma afirmativa de que no caso da lei de lavagem de dinheiro, o procedimento é, se o acusado for citado por edital, aplicar-se-á o artigo 366 do CPP? Não. E aqui é uma ótima... Essa e a outra questão são ótimas questões a serem feitas pelo teu examinador. Por quê? Porque aqui a gente consegue ter uma interdisciplinariedade em relação ao processo penal, lei penal especial e etc, e etc. Então, fica de olho, porque às vezes pode ser que te ajude em um determinado momento da vida. Vai. Acabando. A Defensoria Pública do Paraíba 2014. Em relação aos processos em espécies,
E aí tá a língua do Código de Processo Penal, certo? Porque não é processos em espécies. Porque, na verdade, o que a gente está querendo falar é procedimento. Fiz esse alerta no início da aula. Vai. Em relação aos processos em espécies, de acordo com o Código de Processo Penal, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa? Sim. Oferecer documentos e justificações? Sim. Deve, porém, em momento posterior, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas? E aqui é uma observação importante que talvez ficou de fora. Pessoal, qual é o momento em que eu devo apresentar e arrolar as testemunhas? Resposta à acusação. Certo. Mas eu, membro defensor público, eu tenho condições de indicar as testemunhas no momento da resposta à acusação? É normal eu ter contato com os meus assistidos? É difícil, não é? Então, se o defensor... A pergunta é, pode o defensor público oferecer ou indicar as testemunhas ou arrolar as testemunhas em momento posterior à resposta à acusação? Pode. Eu vou fazer a pergunta de novo. Pode a Defensoria Pública arrolar testemunhas após a resposta à acusação, que é o momento apropriado para arrolar as testemunhas? Sim. Desde que? Desde que ela sinalize na resposta à acusação de que ela irá indicar o rol de testemunhas posteriormente. Agora, se a Defensoria Pública, o defensor público não mencionar nada, precluiu. Esse é o entendimento pacificado no STJ. Então lembra, pode indicar o rol de testemunhas? Sim, desde que ele faça esse requerimento aonde? Na resposta à acusação. Certo? Então essa última parte é, em momento de especificar as provas, não. E arrolar testemunhas, também não. O que ele pode fazer é arrolar depois o nome, o rol, a lista de testemunhas, mas ele tem que requerer isso desde logo no momento oportuno, que é a resposta à acusação. Beleza? B. Então tá errado, né? O procedimento comum será sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade? Igual ou inferior a 4 anos. Sumário. De 2 a 4, né? De 2 a 4, mas aqui fala seja igual ou inferior a 4. Aí não. Primeiro que igual é ordinário. E segundo que tem que ser menor que 4, mas maior que 2, porque até 2 sumaríssimo, Lei 9.099 de 95, que posteriormente a gente vai analisar ela. Certo? C. Nos procedimentos comum e sumário, no caso de citação por edital, de novo, o prazo para o acusado responder à acusação começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído? O juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar que a denúncia é manifestamente inepta? Não. O que ele vai fazer aqui, gente? Rejeitar. Esse é a conduta do juiz. E não vai absolver sumariamente porque não está no 397, ok? E aqui, a depender do momento, pode ser rejeitar preliminarmente ou tardiamente, a depender do contexto que a gente já viu. A denúncia ou a queixa apenas será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal? A denúncia ou a queixa apenas será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal? Não. Apenas não. E falta o que aqui, para completar o time? Quando foi inepta, a denúncia. Inepta e a outra? Isso, Que é isso? Justa causa. Ah, exatamente. Então não só apenas, porque tem mais essas duas que vocês apontaram e a gente viu na aula, tudo bem? Então é isso aí. Vamos ver? 64 da DPRS 2014. José, é sempre a mesma história. José, menor de 21 anos e primário, foi denunciado pela prática do fato previsto no 171 caput por 15 vezes. 171 estelionato, né? 15 vezes crime continuado, talvez. Na forma 71, crime continuado. Determinada situação pessoal não é encontrado, frustradas as ulteriores diligências empreendidas para sua localização. Com vista dos autos, manifesta o MP pela citação editalícia, requerendo ainda a produção antecipada de prova oral. 5 testemunhas foram arroladas.
Como argumento legitimador desse último pedido, afirma que com o passar do tempo, por si só, é motivo suficiente para o respectivo deferimento, pois pode haver prejuízo ao processo da reconstrução da verdade. O pedido é acolhido pelo juiz, a partir do fundamento invocado pelo Ministério Público, ou seja, de que o passar do tempo, por si só, é motivo suficiente para o respectivo deferimento. Analisada a hipótese acima construída, mostra-se correto afirmar que a decisão está correta? Então nem vamos ler, né? A gente já está acima da hora. Correta B também não, vamos na C, correta não, D, incorreta. Por que está incorreta? Por quanto se trata de réu menor e primário, circunstância obstativa da antecipação da colheita de prova? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, né? Mas assim, letra E, errada, porque toda decisão que determina a produção de antecipada de prova deve ser concretamente fundamentada, não justificando o mero decurso do tempo? Vamos ver. Será que tem mais? Ah, tem. Ai, meu Deus. 87 DPR, Rio Grande do Norte, 2015. Aqui também eu trouxe... Aqui era em relação o que está correto em relação ao entendimento da jurisprudência do STJ, ok? Se isso está ou não. E era para assinalar a incorreta. A queixa-crime apresentada perante juiz incompetente não obsta a decadência, se tiver observado o prazo de 6 meses? O STJ entende que se a queixa-crime for apresentada dentro do período de 6 meses, ainda que juiz incompetente, obsta a decadência. Então, esse nãozinho aqui está errado, ok? Letra E, o ato de recebimento... Olha aqui, entendimento do STJ. O ato de recebimento da denúncia veicula a manifestação decisória do Poder Judiciário e não apenas o simples despacho de caráter ordinatório? Discutimos isso, não? Então me dizem. Então me diz, quer dizer. O ato de recebimento da denúncia veicula a manifestação decisória? Tem conteúdo decisório o ato de recebimento do juiz? Segundo o STJ? Não. E sim, em simples despacho de caráter ordinatório. Sim? Aqui está errado porque a pergunta era incorreta, ok? Então, enfim. Ou a correta. 91. Rio Grande do Norte, 2015. A respeito da prova indiciária em processo penal, da prisão em flagrante delito, assinale a opção correta. E eu coloquei só a opção que nos interessa, porque tinha vários termos. O CPP não admite a realização de citação por hora certa? Errada, porque admite, certo? Com a reforma de 2008 e foi objeto de decisão do STF que declarou constitucional. Então, está errada essa. E, enfim, nós chegamos ao término da nossa aula, certo? Então, assim, mais uma vez, nessa aula eu procurei fazer de uma forma mais estratégica, considerando o que vem sendo objeto de estudo, de cobrança dos examinadores dos concursos de defensoria pública, considerando que a gente tem vários concursos próximos. Essa aula foi um pouco mais objetiva, um pouco mais, vamos dizer, de certa maneira estratégica nesse sentido, de apontar questões que foram largamente discutidas pela jurisprudência, pela doutrina e como que a legislação trouxe isso e como é que a gente interpreta tudo isso. Espero que de uma forma muito singela tenha contribuído com os estudos de vocês e muito obrigada pela presença, né? Hoje terminando às 9 da noite, talvez, ou um pouquinho mais tarde, mas espero que o nosso tempo aqui hoje tenha valido a pena para vocês, tudo bem? E é isso, muito obrigada.